Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo e hoje eu vou fazer a correção do PET Matemática 7º ano, volume 6, terceira semana. Beleza? Então vamos lá. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificar em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem essa peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico de cada peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Desenhe o peão nessas 3 novas posições. Então, vamos lá. Então, olha, a gente tem que trabalhar com o simétrico, né? Então, a gente tem que ver que ele está na posição, se a gente for pensar entre quadradinhos 2, então 1, 2, e descendo 1, 2, 3. Então, tem que ser 1, 2, subindo 3. Mesma coisa, ele está, então, 1, 2, então, vamos ver, subindo ou descendo. Então, subindo 2. Então, está simétrico, ó, a distância de uma casa só. E, por fim, a mesma coisa. Desce 2, ele está a mesma distância. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele está exatamente simétrico. Se a gente dobrar, eles vão estar um sobre o outro, beleza? Isso que é simetria. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Então, beleza, essa é a metade dessa estrela. E aí pergunta o seguinte, ó, observe e responda as questões a seguir. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então é 0, 5, menos 1 e 2, menos 4 e 2, menos 2 e 0, menos 3, 0 e menos 1. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Vai ser o ponto 1, 2, 4, 2, 2, 0, 3 e menos 3, porque vão ter que ser o simétrico, né? O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Nesse caso, basta multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Beleza? Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Porque não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Então, a resposta mais simples é, porque se multiplicarmos os pontos que estão sobre o eixo y, iríamos modificar totalmente o gráfico. De sair de 0 e 5 para 0 menos 5 e inverter o gráfico, né, pessoal? E aí, quando acontece essa inversão, a gente deixa de ser um gráfico simétrico. Então, questão 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, a primeira é só a mesma coisa. Simetria é quando eu fecho o papel, uma figura fica sobre a outra. Então, eu tenho que contar quantos na eixo vertical, na horizontal, quantos pontos foram utilizados e como foram utilizados. A segunda figura, mesma coisa. Então, quando a gente for fazer simetria, ainda mais quando tiver papel quadriculado, fica mais fácil da gente poder contar quantos quadradinhos foram utilizados para a gente poder resolver. Então, no plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura, que é simétrica em relação ao eixo y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo y e desenhe a outra metade da figura. Então, beleza. Então, quando a gente fala desenhar a outra metade, pessoal, quando a gente pega os pontos simétricos, olha para você ver. Aqui é o ponto, ó, 3 e 2, aqui é menos 3 e 2. Esse primeiro pontinho que é 3 e 1, aqui é menos 3 e 1. Então, ó, vou só salientando os pontos aqui. E, ó, exatamente simétricos à figura verde. E quando a gente faz isso, a gente monta exatamente a mesma figura. Então, pessoal, se gostaram, deixe seu like, compartilha, comente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bons estudos, moçada!